Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia que começou com o Velho Testamento e hoje está nas cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Os últimos programas foram dedicados ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesta carta, Paulo oferece soluções bem específicas para cada um dos problemas daquela igreja. Ao mesmo tempo, ele também apresenta uma solução que pode ser aplicada a todos os problemas da igreja de Corinto e da nossa igreja de hoje também. Paulo apresenta essa solução para os problemas da igreja assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quando Paulo escreveu esta carta à igreja de Corinto, foi movido pela essência do poder ou carisma do Espírito Santo. Na parte anterior da carta, quando repreendeu a igreja, ele tinha tratado de alguns problemas pelos quais a igreja estava passando, conforme vimos nos capítulos 1 até o 11. No capítulo 12, Paulo começou a tratar de questões espirituais, como as funções do Espírito Santo, os dons espirituais, e a ordem que deveria haver na igreja durante a manifestação dos dons. Lemos sobre tudo isso nos capítulos 12 e 14. Mas no capítulo 13, Paulo diz que mostrará um caminho ainda mais excelente. Ele quis dizer que mostraria aos coríntios uma maneira ainda melhor de tratar de todos aqueles problemas da igreja e também de lidar com as manifestações do Espírito Santo, dons e ministérios. Este caminho ainda mais excelente e superior aos dons do Espírito Santo, um caminho ainda mais excelente do que a vida no corpo de Cristo, seria um caminho muito especial. Um caminho que deveria, inclusive, prevalecer na igreja. Paulo estava se preparando para falar sobre o amor ágape. No final do capítulo 13, ele afirmou que o amor é o que há de mais importante no mundo. Veremos que Paulo classifica esse amor como incomparável. Simplesmente não dá para compará-lo com nada deste mundo. É importante notar que Paulo ainda estava falando dos dons espirituais. Na verdade, o assunto principal do capítulo 13 não é o amor, e sim os dons espirituais. Paulo usa o conceito do amor para falar dos dons espirituais. Por isso podemos aprender mais sobre os dons estudando o capítulo do amor. Paulo comparou os dons espirituais dizendo que o amor é um caminho ainda mais excelente e incomparável. A principal razão por que o amor é incomparável é porque Deus é amor. Isso não quer dizer que tudo que se diz de amor é Deus, nem tudo que se diz Espírito refere-se ao Espírito Santo.
Mas, assim como existe um Espírito que é o Espírito Santo, existe uma característica do amor de Deus. A palavra grega usada para amor nesta passagem foi ágape. Existem outras palavras gregas no Novo Testamento para amor, mas que não representam o mesmo sentimento do significado nem com as características da palavra amor usada em 1 Coríntios 13. Nesse capítulo, Paulo está falando sobre o amor ágape. Amor ágape que representa a característica, o tipo do amor de Deus, como o amor de Deus é. E é neste contexto que Paulo afirma que o amor é incomparável. Depois, Paulo afirmou que o amor é insubstituível e disse que nada do que ele fizesse, fosse ou tivesse, poderia substituir o amor. Se refletirmos um pouco sobre isso, entenderemos o porquê desta afirmação. Se amor é Deus, então é verdade que nenhuma manifestação pode substituir a essência do que Deus é na sua vida. Parece que Paulo falou do capítulo 13, algo um pouco até diferente do que ele disse no capítulo 12. Então, o que ele falou no capítulo 13 é algo um pouco diferente do que ele disse no capítulo 12, quando afirmou que as evidências da unção do Espírito Santo são os dons espirituais. Depois de falar sobre os dons espirituais, Paulo afirmou que é através deles que o Espírito Santo manifesta a sua unção para os diferentes ministérios. Mas, no capítulo 13, Paulo fala sobre a evidência de que o Espírito Santo habita em nós. Como você sabe que já recebeu o Espírito Santo? Como saber que o seu corpo é templo do Deus vivo? Como você sabe que Cristo está em você? A prova é o fruto. Sabe qual é o fruto? O amor. O que Paulo afirma neste capítulo é que não é uma questão de um ou outro, mas de ter as duas coisas. Você não poderia ter as evidências do Espírito Santo na sua vida, ou seja, os dons, sem que também tivesse o fruto do Espírito, que é o amor. É por isso que o amor é incomparável e insubstituível. Nos versículos 4 a 7, o conceito de Paulo sobre o amor se revela numa série de virtudes. Você pode dizer que a primeira parte do capítulo é uma comparação do amor, mas, na verdade, a parte principal do capítulo está nos versículos de 4 a 7, que apresenta um conjunto característico dele. Não dá para definir o amor. O melhor que podemos fazer é dizer como o amor se comporta. A evidência de que temos o amor ágape em nossas vidas é revelada através de um conjunto de virtudes. Podemos entender o que é o amor através desse conjunto de virtudes. Preste atenção nessa passagem parafraseada. Esse amor do qual estou falando demora a perder a paciência. Ele não é possessivo. Ele não tem a pretensão de impressionar, nem tem um conceito pretensioso de si mesmo. O amor sabe se comportar e não procura os seus interesses egoístas. Ele não é melindroso. Ele não fica se gabando das fraquezas dos outros. Pelo contrário, alegra-se com os homens bons quando a verdade prevalece. O amor não tem limites para perseverar, confiar e ter esperança. Ele pode substituir a tudo. De fato, é a única coisa que permanece depois que tudo já ruiu. Também podemos parafrasear o último capítulo assim, Se você ama alguém, será leal a essa pessoa. Não importa o que isso lhe custe. Sempre acreditará na pessoa e esperará o melhor dela e ainda sempre irá em sua defesa. Quando analisamos e sintetizamos este conjunto de virtudes, descobrimos a essência do amor que Deus é, que é a solução e a base para o poder, a essência do Espírito Santo. A primeira virtude desse amor é que ele é indestrutível. O amor ágape é forte, aguenta tudo, vamos dizer assim. Ele suporta o sofrimento e aguenta qualquer coisa. Ele sobrevive a tudo. Se pela graça de Deus você estiver amando alguém com o amor ágape, poderá afirmar que nada acabará com este amor, porque você está amando a pessoa com o amor de Deus. E o amor de Deus é forte e suporta tudo. O amor de Deus é indestrutível. Observando um pouco mais esse conjunto de virtudes, vemos que o amor ágape é incondicional. Diferente do amor humano, que é sempre condicional. O amor humano é baseado em atitudes. Olha, se você fizer isso e isso e isso, então talvez eu ame você. Esse é o amor humano. É assim que os pais amam seus filhos e que a maioria dos casais se ama.
a pessoa que recebe o amor condicional. Esse amor que depende das atitudes está sempre insegura porque mesmo que seu comportamento tenha sido bom hoje, quem garante que conseguirá um bom comportamento amanhã, hein? Uma mulher que é amada pode ser uma boa parceira sexual, mas vive insegura. O que poderá acontecer se, por causa de uma doença ou qualquer outra coisa, ela não tiver mais a mesma performance? E o marido que é amado porque sustenta bem a família? Será que ele não teme passar por uma crise, uma depressão ou desemprego e deixar de ser amado? Crianças que são amadas condicionalmente vivem inseguras porque não sabem se podem manter o comportamento que seus pais exigem. Este é o amor humano, e não é o amor ágape sobre o qual Paulo nos fala nesse capítulo. O amor ágape é sempre incondicional e diz para a pessoa amada: amo você de qualquer jeito, sempre amarei você. No final do capítulo, Paulo diz que há 3 coisas eternas: a esperança, a fé e o amor. Mas o amor é o mais importante dos 3. A esperança é um dom eterno que vem de Deus. É a convicção que Deus coloca no coração dos homens de que algo bom vai acontecer. Todo ser humano vem ao mundo com uma convicção de que há algo bom no mundo que um dia atingirá a sua vida. Dizem que as pessoas cometem suicídio quando perdem essa convicção de que algo bom vai lhes acontecer. Em outras palavras, quando perdem a esperança. Infelizmente, todos os anos, milhares de pessoas cometem suicídio. Que tragédia! Mas, ao mesmo tempo, é um milagre que tantas pessoas continuem firmes nesta convicção de que algo bom vai lhes acontecer e não se matam. No Salmo 34, Davi nos convida a provar e ver que o Senhor é bom e que existe algo de bom para acontecer na nossa vida. Que esperança gloriosa, hein? E Ele é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança desde o dia em que nascemos. O autor de Hebreus, no capítulo 11, o capítulo da fé, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é o que dá consistência à nossa esperança. Você pode ter esperança em algo bom, mas quando tem fé, você crê que algo bom vai acontecer, porque você tem base para esta convicção. Se esta base não existir, sua esperança será vazia. A esperança é importante porque leva à fé. No final deste capítulo, Paulo afirma que há 3 coisas neste mundo que são eternas. A esperança é importante porque leva à fé. A fé é importante porque leva a Deus. No capítulo da fé, em Hebreus 11, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Resumindo, a fé é importante porque sem ela não podemos nos aproximar de Deus nem agradá-lo. Mas Paulo diz que o amor é ainda maior do que a fé e a esperança. É verdade, o amor não leva a Deus, porque quando você experimenta o amor, experimenta o próprio Deus. O amor é o que Deus é. O amor é a essência do que Deus é. Deus é amor. Esse tipo de amor é Deus. Por isso, o amor é maior do que tudo neste mundo, porque Deus é maior e superior a que tudo que existe no mundo. Deus é amor, por isso não há nada maior do que o amor. Paulo finalizou o capítulo 12 e iniciou o 13 dizendo: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Não é de se espantar que ele tenha terminado o capítulo 13 e iniciado o capítulo 14 dizendo: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Desejem os dons, mas sigam o amor. Busquem o amor. O amor é o que existe de maior e mais importante do mundo, porque o amor é Deus. Estamos encerrando o estudo de 1 Coríntios, mas eu ainda gostaria de mencionar alguns pontos a respeito do capítulo 15. Este capítulo, que possui 58 versículos, é um dos mais importantes da Bíblia a respeito da ressurreição. Esse assunto é importante porque faz parte de um dos assuntos que Paulo quis mencionar na parte de edificação da sua carta. Ele inclui essa seção principalmente porque os filósofos gregos, os coríntios, duvidavam da ressurreição e de outros fenômenos sobrenaturais. Paulo trata de mais um problema de ordem teológica.
E inicia sua abordagem da mesma maneira que fez no capítulo 2, relembrando o evangelho que ele pregou quando estava em Corinto. Ele disse aos coríntios: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. A primeira coisa que Paulo deixa bem clara é que a ressurreição é parte do evangelho que ele tinha pregado em Corinto. Parece que alguns coríntios tinham se esquecido disso. Você sabe qual é o evangelho de Jesus Cristo? Jesus nos mandou, ele nos mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Muita gente não faz isso porque não sabe o que é o evangelho. De acordo com Paulo, o evangelho é constituído de 2 fatos. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. O primeiro fato, a morte de Jesus, nos traz perdão. E o segundo fato, a ressurreição de Jesus, nos traz comunhão com o Cristo ressurreto. Paulo continuou: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Primeiro Paulo diz aos coríntios que a ressurreição era parte do evangelho que ele tinha pregado. Depois diz que a ressurreição de Cristo poderia ser provada em qualquer tribunal do mundo, porque Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Depois disso apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Paulo poderia ter levado muitas destas testemunhas a um tribunal para testificar que Jesus tinha realmente ressuscitado. Não acreditar na ressurreição de Jesus não era o único problema dos coríntios. Eles também ironizavam o ensino de Paulo que dizia que o crente que tivesse morrido ressuscitaria um dia. Esse é o tema principal deste capítulo. No segundo parágrafo, Paulo afirma que a ressurreição do crente em Jesus está ligada à ressurreição do Senhor. Na verdade, a ressurreição de Jesus Cristo foi o primeiro fruto de ressurreição. Paulo continuou dizendo: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos perdidos, porque então não poderíamos ser salvos por ele. A ressurreição de Cristo provou que ele era Deus, e o fato de Cristo ter morrido na cruz por nós é o que nos salva. Os coríntios, que eram gregos, tinham 2 perguntas sobre a ressurreição. Como uma pessoa poderia ser ressuscitada dos mortos e como seria o corpo dela quando ressuscitasse? Paulo explicou aos coríntios: o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Paulo foi detalhado. Para que vocês estejam prontos para ir para o céu, Deus tem que resolver 2 problemas. O corpo de vocês é corruptível e o espírito mortal. Nem carne nem sangue podem entrar no reino de Deus porque são corruptíveis. E não podem fazer parte do que é incorruptível. Vocês não podem entrar no céu na forma de corpo físico porque o seu corpo é corruptível. Por isso, Deus tem que fazer um milagre em vocês para que seus corpos se tornem corpos incorruptíveis, para que passem de espíritos mortais para espíritos imortais. É isso que Deus faz através do milagre da ressurreição. Depois Paulo lhes dirigiu a seguinte pergunta: e o que acontece com aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar? Paulo havia ensinado aos Tessalônicos e aos Coríntios que a ressurreição aconteceria na volta de Cristo. Ele explicou que aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar não poderão ir para o céu no corpo físico. Por isso,
todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos. E nesse trecho Paulo usou a palavra grega átomo, dizendo que seremos atomizados. Aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar serão preparados para seu estado eterno. Os que estiverem mortos e enterrados serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão atomizados, transformados, porque nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus. O corruptível não pode herdar o incorruptível, nem o mortal pode herdar o imortal, se não passar pela ressurreição. Depois desse ensino, Paulo fez a seguinte aplicação: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Sempre que os autores da Bíblia se referem aos últimos acontecimentos, como a ressurreição, instruem-nos para que fiquemos firmes, inabaláveis e dedicados à obra do Senhor. Paulo inicia o capítulo 16 dizendo: quanto à coleta para o povo de Deus, depois de um capítulo tão maravilhoso sobre ressurreição, Paulo passa a falar de dinheiro. Algumas pessoas podem pensar: que balde de água fria! Mas Paulo estava se referindo a uma oferta de amor que ele estava juntando dos gentios para ajudar os judeus cristãos de Jerusalém. Na verdade, nessa sessão de edificação de sua carta, Paulo passou a falar sobre a mordomia, que é outro problema em nossas igrejas. Os capítulos 8 e 9 foram totalmente dedicados à importância da mordomia, da administração do que Deus entregou nas nossas mãos. Agora que já estamos concluindo o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quero destacar que tivemos apenas uma visão geral dela. Não pense que esse estudo foi completo. Há muito mais o que aprender com esta carta. Espero que você dê continuidade fazendo um estudo individual e detalhado deste livro. Estude os capítulos nos quais Paulo fala sobre as funções do Espírito Santo e sobre a ordem que deve prevalecer na igreja. No capítulo 14, Paulo nos advertiu que tudo que ele ensinou a respeito do Espírito Santo é mandamento inspirado do Senhor. Ele iniciou esse assunto dizendo: quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Tenho certeza que você não quer ser ignorante, por isso estude todos os capítulos desta carta. Ficamos por aqui. Que Deus lhe abençoe.